Para começar, dando um panorama do que está no radar do Palácio do Planalto. A gente tem o presidente Lula, que voltou da viagem que estava fazendo ao continente africano, onde participou da cúpula dos BRICS, e agora está em Brasília, e a previsão de hoje é a visita do candidato à presidência na Argentina, Sérgio Massa. Até previsto um encontro entre o presidente Lula e Massa, que deve acontecer hoje também. E o Massa, a gente lembra que é o ministro da Economia argentino, ele concorre contra Javier Milei, que a gente já falou bastante sobre ele aqui no Meio-Dia em Brasília. Acho que vocês lembram. Bom, a pauta da conversa, agenda econômica, relações bilaterais Brasil-Argentina. Só que essa visita e essa agenda também traz um significado político forte, porque o que tem? A gente tem uma indicação, um indicativo do apoio do presidente Lula ao candidato de Alberto Fernandes, que é o Massa. Por sinal, o ministro, como eu falei, o Massa, como eu falei, ele é ministro da Economia e da Argentina, e ele anunciou recentemente um pacote, isso também na tentativa de se cacifar para as eleições, um pacote para melhoria de salários e de outras ações do funcionalismo público lá na Argentina. Entre essas ações está, por exemplo, a redução de impostos, o aumento de aposentadoria para os funcionários, benefícios sociais e outras medidas que desafiam o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional. Por quê? Porque havia um pedido do FMI para que a Argentina gastasse menos. Bom, saindo dessa pauta de relações bilaterais, a gente tem aqui no Brasil, do nosso ministro da Fazenda, que é o Fernando Haddad, uma expectativa sobre o avanço do programa Desenrola, que é aquele programa de negociações de débitos proposto pelo Executivo. O presidente da Câmara, Arthur Lira, falou bastante sobre esse programa na semana passada, sobre esse projeto, perdão, na semana passada, e ele sinalizou uma tentativa de votar o texto, levar o texto já para votação, se e somente se houver acordo. Então, aqui no Brasil, nosso ministro da Fazenda tem sim esse desafio de fechar os acordos para o avanço do Desenrola. Também por falar em Lira, e voltando um pouco à agenda de Lula, a agenda do Executivo, a gente tem uma semana que há uma tensão, há uma expectativa, se fala muito sobre batidas de martelo em relação à reforma ministerial. Está a expectativa de uma reunião entre Lula e lideranças, o presidente e líderes do Republicanos, que está na tendência, está ali de olho em vagas de ministérios, vagas que devem ser abertas diante dessa reestruturação ministerial. Também essa reestruturação, a gente lembra que interessa ao presidente da Câmara, Arthur Lira, que também tem nome de indicado ali. Na semana passada, no finalzinho da semana passada, o ministro de Relações Institucionais, que é o Alexandre Padilha, ele disse que os deputados Silvio Costa Filho, que é do Republicanos, e o André Fufuca, que é do PP, o PP, no caso, o partido de Arthur Lira, a gente sabe, eles seriam nomeados. Ou seja, os dois já estariam com ministérios certos. O que é que faltava? Faltava o presidente Lula bater o martelo sobre qual pastas eles iriam ocupar. E a gente lembra também que tem uma discussão muito grande, quando a gente fala de quais pastas, do PT abrir mão ou não do Ministério do Desenvolvimento Social, que é o ministério que abriga o Bolsa Família, ou seja, a agenda do Executivo é uma agenda intensa, após uma semana que o presidente Lula não estava no Brasil, ou seja, presidente Lula de volta, agenda retoma atividades, reforma ministerial em vistas e a semana começa com esse indicativo de apoio para o candidato de Alberto Fernandes lá na Argentina, o apoio, no caso, do governo brasileiro.